Muito legal, Rô. Você já me contou várias histórias dessas viagens e uma que me marcou bastante também é o fato de você encontrar pessoas de vários lugares do mundo e com essas pessoas, culturas diferentes. E nessa história, uma das que você me contou foi que você conheceu um rapaz muito legal que te falou um pouco sobre a questão de você conhecer e ter várias habilidades que podem te ajudar na vida e que muitas vezes você está uma profissão, mas não necessariamente você é essa pessoa. Você pode ser a essência, mas ter várias habilidades e mudar o seu... a trajetória ou o que você está fazendo de fato para viver e queria que você falasse um pouco disso também, porque eu sei que história é essa, porque essa é uma história que eu adoro contar. Mano, e esses dias eu até tive num carro pegando carona com uma mulher chamada Anne, professora de literatura, escritora. Ela é muito cabeça assim, e ela deu nome pra isso. Eu não sabia que isso tinha nome. O nome que ela usou, que ela aprendeu num curso, é multipotencialidade. É a gente exercer a habilidade de valorizar que a gente pode ter várias habilidades. E entender que em algum momento, principalmente na nossa cultura brasileira, a gente acreditou que a gente só deveria ter uma. Saca? Por isso que eu acho que a gente cria essa cultura de super identificação com a profissão. Oi, gente, esse é o Lucas, o publicitário que eu falei pra vocês. Ah, prazer, eu sou o Rodrigo. E a segunda pergunta é, o que você faz da vida? Fala, sou jornalista. E eu fiz isso muito tempo, até que jornalista meio que virou meu sobrenome. Aí chega uma hora que eu não me identifico mais tanto com essa profissão. Não, da hora, ela tá na minha bagagem, ela sempre vai andar comigo, é uma habilidade, me deu coisas legais. Mas eu não sou Rodrigo jornalista, mano. Eu não sei exatamente o que eu sou, mas eu não sou o jornalista. Eu sou o Rodrigo, que também é jornalista. Mas cacete, o que mais que eu posso ser? O que mais que eu sou? Eu começo a criar espaço pra essa descoberta, sabe? E isso me faz lembrar da sua pergunta, porque, no fim das contas, o Rodrigo que há pouco tempo se apresentava como prazer, o que você faz? Sou jornalista? Agora eu já não uso mais isso como um cartão de visitas pra me apresentar. Porque eu descobri que esse Rodrigo, graças aos movimentos que eu aceitei da vida, é um pouco jornalista, é um pouco surfista, é um pouco dançarino, é um pouco ator, é um pouco, sei lá, não profissionalmente, mas que eu tenho algo um pouco professor, que eu comecei a entender as minhas habilidades ao ensinar e transferir conhecimento. Então, não acho justo comigo mesmo me apresentar como jornalista, sabe? Sim. E isso me faz pensar na história que você queria que eu contasse, né? Sim, que a gente começou e agora... a gente faz uns parênteses longos, né? Aí beleza. Na viagem você conheceu... Eu tô com o mano lá, eu já entendo que ele é muito gente boa, a gente se aproxima e a gente... que a gente entrou na história do Bruce Lee. Mas a gente começa a trocar muito, assim. E uma das coisas que me inspira muito é a história de vida desse cara, porque relacionava muito com a minha, mas a dele talvez de uma forma um pouco mais delicada. A história dele é assim, ele é canadense e a cultura do Canadá é muito parecida com a cultura norte-americana de forma geral. Os Estados Unidos, referência que tá na minha cabeça, filmes da Sessão da Tarde. O menino da escola, se for bom em esportes, tem uma carreira promissora e vira popular. Ele bebeu dessa fonte e ele, já na escola, mostrou habilidade para o futebol americano. Isso fez com que ele conseguisse uma bolsa na universidade. Já na universidade ele começou a ganhar um patrocínio de uma marca, dar entrevista na televisão, ele surfou essa onda e se profissionalizou, e ele virou atleta profissional do esporte talvez mais popular do país deles, que é o futebol americano. Não sei se é o mais, mas com certeza é um dos mais. E ele tava surfando a onda, o cara fortão, atleta profissional, tinha status, tinha dinheiro, tinha uma bela gata do lado, que era uma parceira dele. E de uma hora para outra, a vida deu uma rasteira. Ele foi cortado do time, porque aparentemente ele estava numa idade já um pouco avançada, porque o técnico queria, e a namorada deu um pé na bunda dele. E ele foi para uma depressão profunda, assim. Ele chegou a contar para mim que, apesar de nunca ter pensado de fato em se matar, ele conseguia reconhecer pensamentos suicida querendo se aproximar dele, sabe? Caraca. E isso fez com que um dia ele pegasse a própria bicicleta e fosse pedalando para um hospital
para fazer uma consulta com um psiquiatra para dizer, eu preciso da sua ajuda. Eu não quero que isso evolua até esse ponto. Sim. Aí ele toma um remédio e ele é muito, apesar de ele ser extremamente natureba, ele é muito grato porque esse remédio salvou ele. Sim. Só que aí a partir do momento ele percebe que não é o remédio que vai fazer ele de fato sair desse lugar, e sim uma mudança de estilo de vida. E nessa hora ele entende uma coisa, que ele percebe que toda a vida dele, profissional e pessoal também, porque essas coisas não se separam, foi montada em cima de uma estrutura que parece um poste fino e alto. É como se aos 17 anos, olha como isso relaciona com a gente, ele teve que responder uma pergunta: o que você quer ser bom? Ele coloca um tijolo ali, no caso dele, futebol americano, no meu jornalismo. Sim. Aí ele vai buscar uma especialização vertical, ou seja, ele vai fazer preparação física e um refinamento técnico, ele colocou um outro tijolo em cima. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, coloquei um em cima. Aí você vai fazer um estágio em TV, coloca outro. Você vira repórter, né? E no caso dele e também no meu, a gente percebe que é como se eu tivesse regado uma única planta. E ela cresceu alta e fina, sempre na vertical. Então, se depois de 10 anos regando, colocando tijolo em cima de tijolo, ele chegou num nível de ser um profissional de nível nacional do esporte que ele praticou. Mas agora isso não é mais uma possibilidade, ele foi cortado do time, ele não pode mais fazer aquilo que ele treinou. Então tiraram o primeiro tijolo lá de baixo e essa torre ruiu, ele caiu lá de cima. E ele não viu nenhum lugar nesse caminho para se segurar, porque a estrutura dele era um poste alto e fino. Se você tira algo embaixo de você, você cai direto no chão. Sim. Ele começou a perceber que a salvação da vida dele estaria aos 30 e poucos anos, que era a idade dele, na necessidade de reformular essa estrutura de vida para sair de um poste alto e fino para uma pirâmide com base o mais larga possível. O que ele quer dizer com isso? Que a meta de vida dele naquele momento era expandir a base da pirâmide, que na prática significa vai para o mundo e sai correndo atrás de fazer coisas diferentes, para você ver como o seu corpo se sai nessas atividades e como o seu coração também se sai. E talvez é aí que você vai descobrir que coisas que você jamais teria feito pela sua profissão, que talvez você mande bem e ainda goste de fazer. Então, essa é a hora de aprender a tocar um instrumento, de fazer grafite, de tentar marcenaria, tente todos os esportes, aprenda a fazer beatbox, sabe? Tipo, vai nos extremos, mano. Sim. E inclusive dá espaço pra você descobrir que você é horrível em algumas coisas. Mas a partir do momento que você se sentir pronto para subir para uma outra camada da pirâmide, provavelmente você vai fazer um passo consciente. E vamos supor que você descobre que trabalhos manuais é uma coisa que você é bom e que alimentam seu coração num nível especial. No andar de cima da pirâmide, vai ter marcenaria num nível um pouco mais profissional de capricho, vai ter pintura em tela, vai ter grafite, vai ter artesanato, o cara vai fazer potes. E a gente pode pensar em milhares de exemplos a mais aqui. O que eu quero dizer é que se um dia esse cara chegar num ponto que ele descobre que a especialidade dele é pintura de pássaros do cerrado feitos em aquarela numa tela de pano, esse cara construiu esse caminho. Ele não apostou, não foi um tiro no escuro. Ele sabe que aquilo é uma coisa que ele é muito bom e que faz ele muito feliz. Sim. Mas se por algum motivo ele precisar parar de pintar pássaros do cerrado, mano, ele desce um degrauzinho na camada, ele tem milhares de outras possibilidades. E se ele quiser descer mais uma, ele continua tendo milhares. Ele não é mais um poste fino e alto. E a partir daquele momento, eu descubro que eu também era um poste fino e alto. E imediatamente naquele contexto, eu faço um novo compromisso de vida, de viver e dar espaço para expandir a base da minha pirâmide. E hoje, contando essa história 2 anos e meio depois desse encontro, eu consigo sentir que a minha pirâmide está muito mais larga. Né? Eu estou falando de um lugar que há uma semana eu estava morando num veleiro, aprendendo a velejar, e bem como nesse lugar de recruta zero, assim, o cara que menos sabe sobre a parada no Convés. E me caiu a ficha, tipo, caraca, quantas vezes eu já me coloquei nesse lugar? Mas por ter me colocado nesse lugar, como eu aprendi coisas novas e dei espaço para entender
coisas que eu também gosto de fazer e que eu também sou bom. E agora eu sinto realmente a base da minha pirâmide se alargando. Sim. Isso aumenta muito a minha confiança de que eu posso estar caminhando para uma ponta mais segura dessa pirâmide, entendeu? Sim. E acredito que assim é muito bom para o seu lado espiritual também você conseguir ter desenvolvido essas habilidades, né? No sentido de, eu não preciso necessariamente apenas escrever roteiros e textos como jornalista, mas eu desço um degrau da pirâmide, eu consigo me realizar e isso me faz muito bem como ser humano, poder dar uma aula de teatro para adolescentes. Mano, é isso, Luquinha, é isso. Usando também esse talento, que todo mundo tem o seu talento, né? Diferente. E não é às vezes não é fácil descobrir. A gente descobriu que é o nosso amor pela comunicação, que o nosso talento está relacionado a isso, que muitas coisas estão relacionadas à comunicação, como a gente falou. Né? E aí quando você me faz essa pergunta, eu percebo que já não se trata mais do que fazer profissionalmente, mas sim do que fazer. Você entendeu? A gente se apega muito ao o que você faz da vida, o que você precisa fazer da vida. Eu começo a perceber que meus movimentos é como se eles honrassem melhor a minha passagem na Terra, saca? Não em termos de fazer diferença pro outro. Não, isso seria... Não é disso que eu tô falando de curtir mesmo, tá ligado? Aquele Sadhguru, que é um guru indiano que tem uns vídeos famosos no YouTube, ele usa muito a importância da palavra joy. Joy é alegria, e a gente não pode deixar de trazer o joy, a alegria pra nossa vida. E nesse aspecto, cara, eu sinto que meus últimos 2 ou 3 anos foram recheados de joy. E aí se eu penso assim, na minha missão de vida, que me fez descer pra esse planeta pra passar uma temporada, cara, não sei se é pra fazer entrevista e escrever roteiro. Pode ser pra isso também. Mas tem que ser pra ter joy, pra exercer a gratidão, não ajoelhando no pé da minha cama todas as noites e fazendo assim, não tô nada contra isso, mas mano, gargalhando de felicidade em alguns momentos da vida, saca? Total. Se permitindo viver coisas diferentes e entender que, porra, eu posso ser um dançarino, mano. E se eu quiser realmente ser um ator ou jogar altinha ou sei lá o que eu ainda não experimentei, entendeu? Sim. Então, eu sinto que eu tô honrando essa parada. Daqui a pouco você vai poder tocar um veleiro, pelo jeito, né? Quem sabe, mano. Eu também vou percebendo que eu vou desapegando da necessidade de controlar. Esse tipo de pensamento me gera ansiedade. Então já sei, agora que eu aprendi a velejar, eu preciso comprar um veleiro e preciso fazer passeios. Eu prefiro dizer que isso é uma nova possibilidade que se abriu. E eu falo pro universo, puta, se for essa eu acho que eu vou curtir, hein? Da hora. Se você puder facilitar essa, isso me honra. Mas eu também dou espaço pra entender que eu não tô no controle, entendeu? É uma parada muito dessa compreensão de que o meu papel é dizer o que eu quero pra minha vida. E o que eu quero não é o como eu quero. Então hoje, por exemplo, eu quero uma vida que celebre as conexões humanas, que eu possa aprender com elas, que eu tenha contato com a natureza e que eu tenha uma boa relação com o meu corpo, no sentido físico, mental e espiritual. O como eu vou alcançar esse lugar ou permanecer nesse lugar, deixa que a vida põe no meu caminho. Eu falo, vai ser num veleiro, vai ser num palco, não sei, cara, eu não preciso me importar com isso. Porque todas as vezes que eu tentei colocar muita energia no como, por mais criativo que eu fosse, a minha cabeça ainda tem o tamanho de uma caixa de fósforo se comparada ao potencial de oportunidades do universo. Eu nunca imaginaria um veleiro, por exemplo, e tinha um veleiro no caminho, entendeu? Então quando eu desapego dessa obrigação de mapear todos os próximos passos, eu abro espaço para perceber, olha como eu volto lá no começo, para perceber que aquilo que eu achava que era errado é só diferente. E quando eu abraço o diferente, eu também me torno uma pessoa diferente. E a diferença faz expandir a base da minha pirâmide. Show. Caraca. Bem reflexivo. Acho que chegamos a uma conclusão, hein, mano? Muito legal. Isso aí, Rô. A ideia é essa, né? A gente sempre que troca esses bate-papos, a gente vê que o negócio flui. E por isso que a gente resolveu gravar, né? É uma honra, mano. É uma honra. Só pra contar também, né? Como que a gente teve essa ideia, assim, né? Lucas, ele é filho de um radialista e ele tem a comunicação nas veias pela família mesmo. Eu também, meu pai também é super comunicativo e tal. Só que a comunicação tá se transformando e
E a gente se vê nesse desafio, né, cara? Vamos ver o que acontece? Vamos fazer esse podcast. E agora, talvez já tendo conversado aí quase 1 hora, eu honro muito de estar aqui, mano. Eu sinto que a gente fez uma escolha legal, porque a gente realmente consegue se provocar para construir juntos umas reflexões. E não é sobre inspirar os outros, não. É sobre eu consolidar aquilo que eu acredito. Eu acho que eu me entendo muito melhor quando eu me expresso. E eu tenho a sensação que eu vou sair daqui um pouco mais convicto naquilo que realmente é importante pra mim. Você me ajuda muito a chegar nesse lugar. E uma nova experiência para ampliar essa base de pirâmide. Exatamente. Por que não, né? Que pode ir ao topo ou pode estar aí no... Não estamos no controle no meio do disso. caminho, exato. Da hora. Obrigado Show. por expandir Valeu, a pirâmide comigo, mano. Tamo junto.